Senado realiza a última sessão de discussão da reforma da Previdência e proposta está pronta para votação em segundo turno na próxima terça-feira. Comissão do Senado aprova penas mais duras para responsáveis por desastres ambientais. E pensão vitalícia para crianças com síndrome decorrente do Zika vírus avança no Congresso. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado concluiu nesta quarta-feira as sessões de discussão da reforma da Previdência, que agora está pronta para ser votada em segundo turno na semana que vem, dia 22. Quem acompanhou a sessão do plenário e tem mais detalhes é a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. Pois é, os senadores acabaram nesse instante de fazer a terceira e última sessão de discussão da reforma da Previdência em segundo turno. Quem falou hoje sobre isso na tribuna foi o senador Paulo Paim. E o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, confirmou para terça-feira que vem, dia 22, a votação, então, da reforma da Previdência em segundo turno aqui no plenário. O senador Davi Alcolumbre, inclusive, antecipou o horário da sessão de votação para as 14 horas, porque, segundo ele, já existe um entendimento entre os senadores sobre essa matéria. E o Senado aprovou várias outras coisas também. Vou contar para vocês. Aprovou um projeto que determina que a área urbana da cidade de Pacaraima, em Roraima, fique fora da terra indígena São Marcos. Essa matéria agora vai para a Câmara dos Deputados. Segundo o relator, senador Teomário Mota, o projeto vai permitir que o município tenha área própria e possa investir na sua própria infraestrutura. Os senadores também aprovaram mudanças na organização da Presidência da República e na Casa Civil. Esse texto veio de uma medida provisória e agora vai para a sanção presidencial. Também foi aprovada a proposta que adia para 2033 a permissão para empresas usarem créditos do ICMS. Teve bastante discussão e, por fim, foi aprovada essa matéria, que também vai agora para a Câmara dos Deputados. Outro projeto aprovado hoje, especialmente no Outubro Rosa, garante aos pacientes do SUS a realização de exames para diagnóstico de câncer em até 30 dias. Foi isso para hoje, Maturana. Muito obrigado pelas informações, Isabela. A outra proposta de emenda à Constituição sobre reforma da Previdência, chamada PEC paralela, foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça. Esse texto, que complementa a PEC principal, segue uma tramitação independente. A PEC paralela permite que estados, o Distrito Federal e municípios adotem em seus regimes próprios as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio de previdência da União. Para representantes do governo, a PEC traz modificações importantes, já que o sistema atual beneficia mais aqueles que possuem a maior renda. Essa PEC ela traz essa modificação importante, levando em conta a situação política e a situação fiscal dos estados e municípios. Entendemos que é muito relevante e muito positiva a iniciativa do Senado. O nosso sistema previdenciário hoje, ele transfere renda para os mais ricos. E daí a importância da PEC rever essa lógica. Mas os dados da reforma sobre o regime geral de previdência disponibilizados pelo governo foram questionados por profissionais da área da economia. Refazendo, então, de posse da planilha, os cálculos oficiais e aplicando as normas legais vigentes, nós demonstramos que, no caso do regime geral de previdência social, o subsídio para as aposentadorias dos trabalhadores mais pobres não aumenta, mas sim diminui. Para o senador que presidiu a comissão, o assunto ainda não está claro e o debate continua. Nós reconhecemos que as dúvidas continuam, porque não ficou claro ainda. Já tivemos um outro debate, não ficou claro e continua não ficando claro. Mas como esse debate continua, a PEC está aí, a 133 principalmente, a número 6 vai ser votada provavelmente o dia 22, mas a PEC 133 vai continuar. E teremos outros debates. Veja no vídeo da nossa série especial quais são as regras de transição para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada previstas na reforma da Previdência. Quem
quem está no mercado de trabalho pode se aposentar mais cedo pelas regras de transição. Pelo sistema de pontos, o trabalhador soma a sua idade com o tempo de contribuição. O resultado tem que ser de pelo menos 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Essa tabela será corrigida anualmente, até que o resultado mínimo seja 100 pontos para mulheres e 105 pontos para homens. Uma outra forma é utilizar a idade mínima e o tempo de contribuição. Mulheres a partir de 56 anos de idade e 30 de contribuição podem se aposentar, assim como homens com 61 anos de idade e 35 de contribuição. Essa regra sofrerá correções anuais até chegar nas idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Quem está há 2 anos ou menos de cumprir o tempo mínimo de contribuição pode se aposentar sem a idade mínima exigida, mas deverá pagar um pedágio de 50% do tempo de trabalho que falta. Homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 60 também podem se aposentar, desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. A idade mínima das mulheres vai aumentar gradativamente até atingir 62 anos em 2023. Mulheres a partir de 57 anos de idade e homens a partir de 60 também podem se aposentar, mas têm que cumprir um pedágio de 100% do tempo que falta para completar o período de contribuição mínima, que é 30 anos para mulheres e 35 para os homens. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quarta-feira o relatório de políticas e programas de governo de 2018. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, e o relator do documento, ministro Vital do Rego, vieram pessoalmente ao Senado fazer a entrega do relatório. Penas mais duras para responsáveis por desastres ambientais de grandes proporções e critérios para as punições de empresas condenadas por esses crimes. 2 projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Em 2015, o rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em 3 pequenos distritos de Mariana, na região central de Minas Gerais. Este ano, outro desastre ambiental de proporções maiores, em Brumadinho, também Minas Gerais. O rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão deixou pelo menos 250 mortos. Desastres ambientais de grande proporção, que serão tipificados na lei que pune crimes ambientais, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, cometerá crime quem facilitar o rompimento de barragens por não observar normas técnicas reconhecidas pela comunidade científica ou não obedecer às regras de autoridades ambientais. A pena prevista é de 4 a 12 anos, mais multa que pode chegar a R$ 1 bilhão. Se o crime for culposo, a detenção será de 1 a 3 anos. Se o crime resultar em mortes, a punição será dobrada. A proposta é resultado do trabalho da CPI do Senado, que investigou o rompimento da barragem em Brumadinho. Nós temos que definir que uma pessoa jurídica, senador Espírito Amin, não toma decisões sozinha. Ela não existe numa forma de decidir as ações. Quem decide são aqueles que representam a pessoa jurídica. Esses também têm que ser responsabilizados na forma da lei pelos seus atos, sejam, claro, naturalmente, de acordo com a sua culpa. A pressão que se exerceu sobre essa casa, senhora presidente, nunca foi vista nos meus 32 anos de parlamento. Uma pressão que parecia que nós todos estávamos querendo destruir o patrimônio nacional, nós queríamos acabar com os empregos da Vale. Escuta, morreram pessoas.
Houve falha? Não. Houve culpa, desleixo, omissão, irresponsabilidade, abuso das pessoas que tinham relatórios nas mãos para passar adiante, para se tomar as medidas cabíveis. Uma das coisas piores e mais irresponsáveis que eu vi na questão de Brumadinho é que os diretores da Vale fizeram a estrutura organizacional que administrava a Vale à frente da barragem, ou seja, a jusante da barragem. Como é que se coloca refeitório em frente da barragem? Quando rompeu, destruiu tudo. Portanto, esse projeto é para aumentar a punição, é para chamar a atenção de ter uma lei agora rigorosa para punir essa irresponsabilidade que a Vale fez com aqueles que trabalhavam e aqueles que moravam na redondeza da barragem de Brumadinho. E para desestimular crimes como os de Mariana e Brumadinho, a comissão aprovou um outro projeto que prevê critérios para aplicação de pena a pessoas jurídicas condenadas por crimes ambientais. De acordo com o texto, o juiz deverá levar em conta, na hora de fixar a pena, os antecedentes da empresa. O projeto que tipifica o crime de desastre ecológico de grandes proporções segue para o plenário. O outro pode ir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso de 9 senadores para que seja votado também no plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda uma proposta que exclui o recebimento de auxílio emergencial decorrente desses desastres ambientais da renda considerada para pagamento do benefício de prestação continuada. Nesta quinta-feira, a Comissão de Meio Ambiente fará uma audiência pública para discutir o vazamento de petróleo que, desde o início de setembro, atinge as praias do Nordeste brasileiro. Os senadores cobram do governo federal uma ação mais efetiva para reverter os danos ambientais causados pelo vazamento e querem respostas sobre as causas do acidente. As manchas começaram a aparecer nas praias do Nordeste há cerca de um mês. De lá para cá, mais de 150 praias em 9 estados já foram atingidas pelo desastre. O que se sabe até agora é que se trata de petróleo cru, de um tipo que não é produzido no Brasil, e que os prejuízos econômicos serão inevitáveis. Na reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente desta quarta-feira, o senador Fabiano Contarato fez um balanço do problema. Faz 47 dias que tivemos a primeira detecção de óleo e já são 2.200 quilômetros atingidos em 9 estados do Nordeste. O IBAMA informa já ter removido 200 toneladas de petróleo das praias até o momento. Balanço atualizado até essa terça-feira, 166 áreas atingidas em 72 municípios do Nordeste. Os governos da Bahia e Sergipe já decretaram estado de emergência para facilitar a liberação de recursos. É uma devastação imensa, afeta a vida marinha, afeta as populações que vivem de pesca. Quem sobrevive disso está desesperado. Eu não acredito que foi acidente. Acidente, derramar 200 toneladas de óleo no mar, na costa brasileira e não avisar, não foi acidente. 30 dias depois do aparecimento é que está envolvido Marinha, Meio Ambiente e a Defesa Civil nisso aí. E isso está prejudicando demais os estados do Nordeste. E agora que está adentrando ao Rio São Francisco. Foi acidental ou foi proposital para criar problemas de natureza interna aqui dentro? Então ninguém sabe. Eu creio que é uma questão de Estado e nós temos que apurar. O fato é que o prejuízo já está dado, estamos chegando perto do verão, as limpezas precisam ser feitas para que as praias possam voltar. Inclusive a questão da pesca, porque muita gente que pesca artesanal, provavelmente você tem que antecipar o chamado seguro defeso. Nessa quarta-feira, um grupo de parlamentares do Nordeste esteve reunido com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Eles fizeram um relato das dificuldades enfrentadas pelos pescadores nas localidades atingidas pelas manchas de petróleo. A ministra garantiu a liberação antecipada do seguro defeso para esses pescadores. Ou seja, as comunidades que dependem da pesca, do marisco, vão ser protegidas um mês antes. O seguro começaria no mês de novembro e já vai ser pago no mês de outubro, mediante solicitação dos estados e das colônias. Da mesma forma, que era um ponto muito importante, a limpeza e recuperação da área, que depende de recurso federal, porque os estados e municípios não têm esse recurso, também agora está assegurada pelo governo federal, mediante solicitação dos respectivos órgãos estaduais.
E o ministro do Desenvolvimento Regional também se reuniu nesta quarta-feira com senadores de estados atingidos pelo óleo. Ele anunciou que a Defesa Civil está coordenando na região ações de proteção em parceria com os ministérios do Meio Ambiente, Saúde e Agricultura e com as defesas civis estaduais. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Lucas, já está em Salvador, que foi eleita como uma base de operação para coordenar todas as ações dos 156 municípios. Está lá principalmente para coordenar as ações das defesas civis estaduais e municipais, conseguir informação qualificada para que a gente tenha os dados para saber quais praias estão contaminadas, em que extensão, qual é o tamanho do problema e também tranquilizar a população daquelas praias que não estão sendo afetadas. O óleo, infelizmente, está submerso, a gente só sabe que o óleo está chegando quando chega na praia e o que é importante, fazer uma ação efetiva e rápida para que esse óleo seja logo retirado da areia e não retorne ao oceano, podendo contaminar outras praias, além daquela que já foi contaminada. A situação de emergência que foi já decretada pelos estados é prioridade para o Ministério, a homologação desse reconhecimento, para que possa ter acesso aos recursos e possa apresentar esses pedidos. Então, a Defesa Civil já se coloca, o sistema já está aberto para cadastramento das ações de resposta, para que a gente possa, no prazo mais curto possível, passar esses recursos para que os estados possam fazer essas ações efetivas. O objetivo, limpar essas praias, garantir que o verão não terá problemas nessas praias no verão, para que o Nordeste possa ser o lugar que todo mundo espera, que possa ser bem utilizado, deixar que esse desastre ambiental não se transforme num desastre econômico. Automóveis novos terão que passar por teste de impacto antes de serem vendidos, segundo o projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos 10 anos, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1.600.000 brasileiros feridos. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. Fatos como este colocam o Brasil na 5ª posição entre os países com maior número de vítimas de trânsito. Entre 2009 e 2018, os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos e representaram um custo de cerca de 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde. A seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório DPVAT, mostra que no mesmo período foram mais de 485 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o Brasil. Para comparar, a guerra da Síria deixou mais de 360 mil mortes desde 2011, quando foi iniciada. Para melhorar a segurança dos veículos, o Senado aprovou um projeto que determina que só vão poder ser vendidos no Brasil carros e caminhonetes que alcançarem resultados mínimos em testes de impacto. Os veículos importados que tenham sido submetidos a testes de impacto em seu país de origem estão dispensados de nova avaliação. Esse projeto ele vem suprir uma carência na legislação ou omissão na nossa legislação que não trata dessa questão. Os veículos são vendidos no país sem passar por esse teste de impacto, que traduz na maior segurança desses veículos em circulação em nosso país. E isso é um estímulo à indústria automobilística a ter esse cuidado, a dar um tratamento ao brasileiro, mesmo que é dado aos países desenvolvidos do mundo. Ou seja, a segurança das pessoas está acima de tudo. Isso não vai ser para todos os veículos, apenas para veículos novos de passeio. Vão ser sorteados aleatoriamente o veículo, a montadora, e aí vai ser feito esse teste de impacto, de colisão mesmo, para ver se ele oferece as seguranças que ele vende para o consumidor. Isso, o ônus vai ficar com as montadoras e isso vai ter esse selo de qualidade para que o consumidor efetivamente saiba que o que ele está adquirindo vai efetivamente proporcionar sua segurança. A pontuação alcançada no teste vai ser fixada no para-brisa do veículo à venda e deve ser exibida em anúncios impressos de TV ou internet. Todo esse procedimento vai ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Porque a segurança do sistema viário é um direito de todos, mas é dever do Estado. E esse projeto vem com um único objetivo, defender o principal bem jurídico que deve ser protegido, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. A atividade é conhecida por muita gente. Ou será que você nunca ouviu ou mesmo dançou as músicas tocadas por esse profissional? Estamos falando do disc jockey, o famoso DJ, que não tem profissão regulamentada.
Hoje, pela terceira vez, o Senado aprovou o projeto para garantir estabilidade a esses profissionais da noite. Com eles, a festa é garantida. Sábado, domingo, feriado, dias úteis, um centro urbano na periferia, clubes, salões, o disc jockey, o DJ, movimenta corpos e os negócios do entretenimento. Mas esse profissional da noite, que faz a alegria de todas as idades, não tem profissão regulamentada. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais garante ao DJ jornada de trabalho de 6 horas diárias. Para exercer a profissão, o interessado terá que ter concluído um curso técnico sobre a atividade. Mas para quem atua na área há pelo menos 5 anos, essa exigência é dispensada. Essa é a terceira vez que o Congresso tenta regulamentar a atividade de disc jockey. Em 2010 e 2015, projetos semelhantes foram aprovados, mas foram vetados pela Presidência da República. Motivo? A Constituição assegura o livre exercício de qualquer profissão. Regulamentação mesmo só naqueles casos em que há possibilidade de prejuízo à sociedade. Os senadores estão cientes dos vetos anteriores, mas elogiaram a iniciativa vinda da Câmara dos Deputados. Aqui e lá, infelizmente, foi vetado. Então, vem numa boa hora esse projeto que pode recuperar o que perdemos naquela oportunidade. E a regulamentação dessa profissão vai abraçar um potencial enorme que esses trabalhadores têm, que atuam nessa área e ficam sem saber para onde correr, porque não tem direito a nada, né? Isso aqui vai causar o quê? Estabilidade, que são alguns milhares de gente desse imenso país aqui, que lamentavelmente não tinha uma profissão regulamentada. Isso dava a intranquilidade até para o futuro, mas depois poderá aposentar e receber um pouco ou bastante lá da nossa aposentadoria. É interessante porque muitos desses DJs tiveram contato comigo, tanto aqui de Brasília como no Rio de Janeiro, e eu, na verdade, fiquei bastante sensibilizado com o pedido desses profissionais e não poderia ser diferente de dar oportunidades de trabalho. Esse projeto que regulamenta a profissão de DJ vai ser analisado agora no plenário do Senado. Se aprovado sem alterações, vai à sanção da Presidência da República. Senadores e deputados aprovam mudanças na medida provisória que prevê um salário mínimo mensal para cada criança com microcefalia por causa do Zika vírus, nascida entre 2015 e 2017. Em outubro de 2015, a neuropediatra Denise Bonfim notou o aumento exponencial de casos de recém-nascidos no Nordeste com microcefalia. A associação com gestantes contaminadas pelo Zika vírus veio logo em seguida. Para a doutora Denise, a microcefalia é apenas a ponta de um iceberg de uma série de complicações de uma síndrome ainda não identificada no Código Internacional de Doenças. Uma criança com uma, posso dizer, malformação severa, comprometimento visual, deficiência auditiva que decorre em deficiência, malformação ortopédica, né, no caso com a manifestação de artroglifose, necessitando de cuidados com equipe multidisciplinar. Ainda que os casos se concentrassem no Nordeste, mulheres de todo o país evitaram engravidar com medo do Zika vírus. Em Brasília, os testes do pezinho, obrigatórios nos bebês, caíram de milhares para poucas centenas. Enzo, nascido em Manaus durante a epidemia, não tem microcefalia, mas não fala, não anda e tem paralisia cerebral. Se é importante identificar o agente causador, fazer o diagnóstico e tentar minimizar os efeitos do Zika vírus, não menos importante é o apoio do poder público às vítimas. No voto do relator Isalci Lucas, o termo microcefalia foi substituído por síndrome congênita do Zika vírus, aumentando para 6 mil o número de crianças contempladas com a pensão especial. O prazo foi ampliado para os nascidos até 31 de dezembro deste ano e ficou garantido o salário maternidade de 180 dias para as mães. Deputados e senadores presentes aprovaram um relatório por unanimidade e a MP agora segue para a Câmara dos Deputados. A gente conseguiu realmente avançar. Tem muita coisa mais a fazer, evidentemente, e eu tenho certeza que agora esse foi o primeiro passo. Nós vamos agora trabalhar outros projetos para que todos sejam realmente contemplados por essa calamidade que aconteceu em 2015, 2017, que foi uma epidemia, né, do Zika vírus. Uma ideia elaborada pelos estudantes que participaram do programa Jovem Senador foi examinada nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Os alunos pretendiam punir com multa a disseminação de fake news. A relatora do projeto, senadora Mara Gabrilli,
restringiu a proposta à abertura de ação civil pública para punir os divulgadores de notícias falsas que tenham influência nos interesses coletivos. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Movimentos populares furiosos podem se irromper abruptamente a partir de uma notícia falsa, para linchar um suposto estuprador ou para invadir as ruas com violências e protestos. Inúmeros cidadãos podem sofrer prejuízos em suas decisões pessoais envolvendo negócios, política, família, por conta de uma notícia falsa. As emissoras de televisão do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa do Amazonas e da Câmara Municipal de Manaus vão partilhar subcanais de TV digital. O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta quarta-feira no gabinete da Presidência do Senado. As emissoras do Senado, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa já estão no ar na capital amazonense desde 2012. Agora, a TV da Câmara Municipal se junta a elas. O acordo assinado pelo presidente Davi Alcolumbre é o primeiro do gênero adotado na rede de rádio e TV digital do Senado. A Câmara Municipal vai dividir custos, como aluguel, energia elétrica, segurança e manutenção dos equipamentos. E a TV Assembleia ainda vai ter até 2 horas na grade de programação da Rádio Senado para divulgar o trabalho do Legislativo Estadual. Os sinais das emissoras podem ser captados em toda a região metropolitana de Manaus, num raio de alcance de até 100 quilômetros. A população do Amazonas vai poder acompanhar de perto os seus representantes, mandar sugestões para a gente e fazer as críticas que sempre tem. Dando, portanto, mais acesso à informação sobre o trabalho dos parlamentares e dos representantes populares do Amazonas e fazendo com que a prestação de conta dos nossos serviços aqui no Senado seja também ampliado no estado do Amazonas. É compatível com o portal do Senado, com a TV Senado, com a Rádio Senado, que é a transparência, que é levar informações onde for possível. Vai ser muito bom para o Amazonas. Sendo bom para o Amazonas, é bom para o Brasil. Esse ato, aparentemente simbólico, é fundamental para nós proporcionarmos para que o Poder Legislativo da cidade de Manaus, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado da República possa ter um canal de comunicação direto, integrado, e faremos isso em outras cidades do Brasil, mas a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, sai na frente, sai na dianteira para fazer esse evento histórico para o Brasil, para a comunicação, para a informação e para o Senado Federal, que é a Casa da Federação. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.